Fala galera do terceirão do Liceu Catarinense, professor Douglas com mais uma aulinha de história para vocês. Pessoal, na apostila de vocês, só vou me justificar, não tem a Segunda Guerra Mundial, só que eu já pula lá dos governos populistas e tudo mais e já vai para a Guerra Fria, tá? Mas eu não posso falar da Guerra Fria sem falar da Segunda Guerra Mundial. Então hoje a nossa aula é Segunda Guerra Mundial. Professor, para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que pegar o final da primeira, o entre guerras ali, para depois chegar na segunda. Então vamos lá. Final da Primeira Guerra Mundial, ela acaba com o Tratado de Versalhes. Esse tratado reduziu muitas coisas para a Alemanha. A Alemanha foi a maior prejudicada no Tratado de Versalhes. Por quê, professor? Restringiu o exército alemão a 100 mil homens. Eles tiveram que pagar 132 milhões de marcos, uma indenização. Eles não poderiam construir armamentos pesados e nem nada disso, tá? Então, a situação da Alemanha ficou muito ruim. Professor, quando que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? De 1914 a 1918. E agora a gente vai pegar de 1919 a 39, que é o início da Segunda, é o período entre guerras. Vale lembrar também que na Primeira Guerra, Hitler era um combatente para a Alemanha. Ele era um mensageiro de trincheira, não era grande coisa na guerra não. Só que uma dessas trincheiras onde Hitler estava, que vai ser um dos principais protagonistas da Segunda Guerra, a gente vai ver isso, uma das trincheiras onde Hitler estava ali foi atingida por um gás, tá? Um gás de mostarda. E ele ficou totalmente queimado, o corpo todo queimado, e queimou a retina dele, queimou, né? E ele ficou cego por um período, então retiraram ele da guerra, levaram ele num local isolado para ser tratado. E quando ele retorna desse local, a Alemanha estava prevalecendo enquanto Hitler estava na guerra ali. Não por consequência de Hitler, tá, gente? Porque ele era um mero mensageiro de trincheira. Mas a Alemanha estava prevalecendo e quando ele volta, a Alemanha tinha perdido e humilhado, como foi no Tratado de Versalhes, com todas essas restrições. Então, Hitler, ele gera um sentimento que a Alemanha se vendeu. Tá? E ele já vai alimentando esse sentimento. E aí, nesse período entre guerras, a gente vê o quê? Hitler arquitetando todo um plano, né? Ele chega ao partido, ao nazismo, né? A gente vai ver nesse período entre guerras a ascensão dos regimes totalitários, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, a gente vai ver até o salazarismo, né? O franquismo, e até no Brasil tinha um regime totalitário que nós já falamos que é o integralismo. Então a gente vai ver essa ascensão dos regimes totalitários contribuiu também para a Segunda Guerra Mundial. Agora, quais foram os motivos reais, professor, para que a guerra acontecesse? Uma das coisas, tá, que depois vai entrar nas alianças também, Japão e Itália, eles lutaram do lado dos vencedores ali na Primeira Guerra Mundial. A Itália vira casaca no meio da guerra, mas eles acabaram ganhando e prometeram para o Japão espaço vital, até porque nós sabemos que o Japão é uma ilha, uma pequena ilha, e para a Itália também eles prometeram alguns territórios e algumas promessas ali que não foram cumpridas. Então isso gera, tá, no Japão e na Itália um sentimento negativo perante os vencedores, né? Agora, qual foi o estopim, professor? Hitler começa a arquitetar todo um plano, tá, gente? Ele começa, depois que ele assume o nazismo, ele começa a fabricar armas de forma clandestina, porque a Alemanha estava restrita com o Tratado de Versalhes. Então, muitas empresas eram empresas de fachada, metalúrgicas e tudo mais de fachada. Lá dentro ele estava construindo armas pesadas, armas essas que foram testadas na Guerra Civil Espanhola, até porque Hitler construiu, mas ele precisava testar as armas. Então, como ele tinha, tá, uma aproximação com o governo da Espanha, ele fornece esses aviões, ele fornece esses armamentos pesados, tá, para testar. E ele viu que era eficaz. Então, ele começa a arquitetar todo um plano. Tá? Aí, o que acontece? Antes do estopim, eu vou falar das alianças. Ele começa a fazer algumas alianças políticas ali. Ele não podia começar uma guerra sozinho.
Ele sabia que ele não tinha força para começar uma guerra sozinho. E aí vem essa questão das alianças, que é até interessante. Tá? Existiam dois lados ali na Segunda Guerra Mundial. Quem era o professor? Os aliados e o eixo. Aliados e eixo. Quem eram os aliados, professor? Reino Unido, tá? E França, a princípio. A princípio, Reino Unido e França. Depois entra Estados Unidos e União Soviética. E essa era essa primeira aliança, os aliados, tá? Agora vai a aliança da Alemanha, que é muito interessante. Vou ensinar alguns macetes para vocês aí, para vestibular, para concurso, qualquer coisa que vocês forem fazer, esse macete é muito interessante, prestem atenção, tá, gente? Quem que fazia parte do eixo, professor? Fazia parte do eixo era Itália, Alemanha e Japão. Itália, Alemanha e Japão. Então, como a Alemanha sabia que os japoneses e os italianos eles estavam descontentes com o fim da Primeira Guerra, ele acaba fazendo uma aliança, tá, com eles, e essa aliança ficou conhecida como eixo. Agora vem uma coisa interessante, gente, do eixo. Presta atenção. Tem é um macetinho que é com nome. Tem um nome muito comum, muito popular, tá, que dá justamente para a gente saber quais países formavam o eixo e a ordem dos países que saíram primeiro na guerra. Quer ver o exemplo? Ó, qual que é a capital da Itália? Roma. Qual que é a capital da Alemanha? Berlim. E qual que é a capital do Japão? Tóquio. Então, o eixo forma Roma, Berlim, Tóquio. Roberto. Professor, legal, hein? Roma, Berlim, Tóquio. Roberto. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. É só lembrar do rei que vocês vão lembrar do eixo. Outra coisa, a Itália foi a primeira a sair da guerra. Então já está bem na ordem. A Alemanha foi a segunda a sair da guerra. E o Japão foi o terceiro e último a sair da guerra. Ficou só ele e os Estados Unidos na Guerra do Pacífico. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Calma, calma, professor. Vamos para o estopim. As alianças estão formadas, mas ainda não estão formadas, porque a Alemanha sabia que tinha um inimigo que era uma ameaça para ele e que ia dar muito trabalho, que era a União Soviética. Então ele chega e faz um pacto com Stalin, que é o pacto de não agressão. Vamos formar um pacto aqui. Eu não ataco vocês e vocês não me atacam. Tá tudo certo, firmou, fechou. Depois ele vai quebrar esse pacto com uma operação, mas que mais para frente a gente vai falar também. Não é conteúdo de agora. Só prestem atenção, tá, pessoal? Formadas as alianças, Hitler começa, tá, a invadir alguns países que tinham sido, que a Alemanha tinha perdido esses territórios na Primeira Guerra. Então ela começa a invadir. Só que eram territórios meio que insignificantes. Então França e Reino Unido ficam meio que, tipo assim, faz vista grossa. Não estou nem vendo o que a Alemanha está fazendo. Porém, eles começam a ver que essa ameaça vai crescendo. Então eles convocam uma conferência. E nessa conferência de Berlim, eles chegam para Hitler e falam o seguinte. Hitler foi convocado também. Eles chegam e falam, Hitler, é o seguinte, você não pode, a Polônia é o limite. Nós já sabemos que você conquistou alguns territórios, mas a Polônia é o limite. Se você atacar a Polônia, aí a gente vai atacar. Aí está decretada a guerra. Hitler firmou o acordo. Beleza, é nóis, pode ir pá, não vou atacar. Porém, ele quebra
E ele ataca, então o estopim foi o ataque à Polônia. Tá? Esse ataque à Polônia acontece em 1939, que foi o ano que começou a Segunda Guerra, o ano que acaba é 45, tá, gente? Então, o ataque à Polônia foi o estopim, foi aquilo que, o acontecimento que deu início à Segunda Guerra Mundial. Fica uma tarefinha para os meus queridos alunos, porque hoje era só uma introduçãozinha do início, a gente vai fazer por partes. Vou fazer mais umas 2 aulas de Segunda Guerra Mundial, para depois a gente entrar em Guerra Fria. Então fica uma tarefinha para os meus queridos alunos. Vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão pesquisar para mim como foi a formação do eixo e como foi a formação dos aliados, essas 2 alianças que agora vão guerrear entre si, tá? Meus amores, um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Fui!